Então vamos definir a transformada de Fourier a partir do nosso artifício matemático, a cochambro, da série de Fourier para sinais não periódicos, certo? Então vamos começar aqui da série de Fourier. Nós vimos que um sinal qualquer, ele é descrito por uma somatória de infinitos exponenciais complexos, né? Ponderados por fazores nas frequências harmônicas de uma referência, mais jk ômega t. Certo? Lembrando que ômega é igual a 2π sobre t. Então veja, eu vou aumentar esse período de repetição do sinal até o infinito. Quando eu faço isso, esse ômega se torna extremamente pequeno. Bom, mas vamos notar o seguinte. Note que basicamente o que a gente tem na série de Fourier é um conjunto de valores associados a cada harmônica. Eu vou fazer valores reais para os fazores só por uma questão gráfica, para a gente não ter que fazer dois gráficos aqui para magnitude de fase. Tá aqui. Então veja, esse aqui é o valor x0, esse aqui é o valor x1, esse aqui é o valor x2, opa, desculpe, aqui menos 1, e assim sucessivamente. Vou fazer só alguns deles, tá certo? Bom, associado a cada um deles, quando eu tenho o valor K1, K0, K-1 e 2, significa que eu tenho frequências 2 ômega para esse fazor, 1 ômega para esse fazor, 0 ômega, menos 1 ômega e assim sucessivamente. Então veja, basicamente cada harmônico, certo? Me define uma frequência múltipla da frequência fundamental, da frequência de referência. Tá ok? Se eu olhar essa figura, eu posso perceber que o intervalo entre dois harmônicos poderia ser representado por um delta ômega. Por que eu coloco delta ômega e não simplesmente ômega de referência? Simplesmente pelo fato que eu vou alargar esse período tanto quanto possível, fazendo com que esse intervalo seja o menor possível. Em termos discretos, continua primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Só a referência vai mudar. Então, eu vou aproximar, entre aspas, essas barras, se eu pensar em frequência efetiva e não no índice de frequência. Então, quando eu faço isso em vermelho, eu vou reescrever essa expressão. Em vez de ômega, eu vou usar delta ômega para representar o espaçamento. Tá? Não mudei nada, só estou utilizando uma outra forma de vislumbrar o problema, tendo em vista o período ser aumentado significativamente. Então, somatório k igual a menos infinito a mais infinito de x de k e na mais jk delta ômega t, certo? Lembrando que o nosso delta ômega vai ser 2π sobre o período de repetição dos meus sinais aperiódicos. Bom, no lugar da série, eu vou substituir a definição da série de Fourier a partir do sinal. Vocês vão ver que é meio esquisito a expressão que eu vou montar, mas ela é importante para a gente derivar a transformada de Fourier que a gente vai observar no final. Então, vou colocar aqui entre chaves 1 sobre o período integral. Vou fazer aqui de menos t0 sobre 2, opa, não tem t0 aqui, de t sobre 2 a mais t sobre 2. Então veja, se eu aumentar esse t, eu vou ter 1 sobre um valor grande e esse intervalo de integração vai crescer assustadoramente.
x a, eu vou pôr a para não confundir com esse t aqui, que são diferentes, tá? Eu estou integrando aqui este a. E na menos jk delta ômega a dA. E na mais jk delta ômega t. Certo? Então, vou trabalhar com essas duas expressões para a gente ver o resultado. Então, eu tenho somatório. Agora vem algumas mudanças. Tá? Este elemento aqui, eu vou alterar para a definição que eu tenho aqui do período. Então, eu vou ter, no lugar desse termo, eu vou ter delta ômega sobre 2π. Então, x de t igual somatório, k igual a menos infinito a mais infinito, integral de menos t sobre 2 a mais t sobre 2, x a e na menos jk delta ômega a dA. E eu vou colocar esse termo dentro do somatório, mas vou pôr ele mais à direita possível. Mais jk delta ômega t delta ômega sobre 2π. Então, veja, tem uma expressão agora que só tem delta ômegas e os t's aqui para a gente aplicar o limite desses valores t's, tá? E consequente delta ômega. Então, veja, quando o nosso período de repetição do sinal vai para infinito, isso implica que esse meu delta ômega, a minha frequência da qual eu gero harmônicos, vai virar um infinitésimo. A gente não põe zero porque a gente, como eu falei, se eu gerar harmônicos de zero, são sempre zero, mas harmônicos de algo muito pequenininho, eu consigo gerar esses valores, tá? Então, substituindo, eu vou ter x de t igual. Só vou formalizar aqui, vou repetir um monte de coisa, tá? Limite de t tendendo ao infinito, com delta ômega tendendo a d ômega, de somatório, k igual a menos infinito a mais infinito, de integral de menos t sobre 2 a mais t sobre 2, x a e na menos jk delta ômega dA. Vamos colocar aqui as chaves para a gente não se perder, né? E na mais jk delta ômega t delta ômega sobre 2π. Agora vem aqui alguns detalhes. Aqui está faltando um A. Então vejam, nessa situação, nesse limite, eu vou ter harmônicos de infinitésimo, certo? Harmônicos de infinitésimo. Harmônicos de infinitésimo. A gente vai tratar esses harmônicos de infinitésimo como uma frequência contínua, porque vai ter o primeiro harmônico do infinitésimo e o segundo harmônico do infinitésimo, para a gente tomar por referência, estão tão próximos do outro que a gente começa a transformar algo discreto em contínuo, certo? Aqui há questões matemáticas, tá? Não vamos nos aprofundar nisso, é uma questão para matemática, mas a grosso modo a gente pode ter uma visualização de que sucessivos harmônicos estão tão perto que a gente vê uma continuidade entre eles. Tá? Então veja, diante disso o que eu vou ter? Eu vou pegar esse 1 sobre 2π e vou colocar para frente de tudo. Tá? Somatório de infinitésimos vai virar uma integral
Quando períodos vão para infinito, significa que eu vou de menos infinito a mais infinito. XA, E na menos J ômega A dA. E na mais J ômega T d ômega. Então vejam, este termo interno é uma função de ômega, porque quando eu integrar dA, vai sumir todo A. E eu vou chamar isso aqui x de ômega, certo? E naturalmente eu tenho aqui o meu x de t original. Então, só para a gente resumir aqui. Se eu disser que x de t é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, x de ômega, e na mais j ômega t de ômega, isso implica que o meu x de ômega deve ser calculado por integral de menos infinito a mais infinito, x de t, e na menos j ômega t dt. Eu troquei o a aqui por t porque eu já estou isolando e separando as expressões. Este aqui é o chamado par transformada de Fourier. Ele guarda grande semelhança da série, como a gente viu. Questões que diferenciam da série. Primeiro, a série lida com sinais periódicos, aqui lida com sinais aperiódicos. Pode lidar com periódicos, depois a gente vê essas questões mais tecnicamente. Tá? Mas, a princípio, eu lido com qualquer tipo de sinal. Tá? Note que eu tenho uma integral imprópria, diferente do que eu tinha para a série. Vou retornar aqui. Ó. Na série, eu tinha integral própria. Isso aqui, com raríssimas exceções, convergia. Aqui eu tenho que checar. Será que essas duas integrais convergem? Certo? Veja aqui. Função gera uma função de frequência em radianos, gera uma função do tempo. Outra coisa que eu quero que vocês observem. Tá? Veja, esse termo 1 sobre 2π, eu puxei ele para fora. Eu poderia ter escolhido colocá-lo aqui dentro da chave, certo? Ele é um termo que pode navegar em qualquer posição. Então, há livros que colocam ele aqui, como a gente fez. Há livros que colocam ele aqui, como eu não fiz. Tá? E há livros que dividem uma parcela 1 sobre raiz 2π para o x de t e 1 sobre raiz de 2π para o x de ômega. Por quê? A ideia deste termo é que ele pode estar em qualquer posição, depende do que eu definir no momento que eu defino esse par transformado. Então, se eu definir que ele vai estar nessa posição, eu não coloco ele aqui e eu vou ter resultados coerentes com essa minha definição, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês que observem esse detalhe, nós vamos tratar de 1 sobre 2π posto nesse problema. Note que eu estou trabalhando também com frequência em radianos. É possível trabalhar com frequência em hertz, mas por uma questão de, vamos assim, razões históricas, razões operacionais, fasores, a gente trabalha com radianos. Tá? E outra coisa, às vezes a gente vai notar livros, inclusive no material que eu tenho, que em vez de escrever x de ômega, eu vou escrever x de j ômega. Não é que eu vou trocar todos os ômegas por j ômega, mas essa notação pode ser entendida como 0 mais j ômega, tá? E esse termo é um início de definição da variável S, que tem uma parte real e uma parte imaginária associada à frequência. Então, escrever x de j ômega ou x de ômega, eu vou alternar isso para deixar bem claro que são sinônimos, mas que um tem a ver com uma versão, vamos dizer assim, reduzida, né? Ou um pedaço da transformada de Laplace. Esse S aqui de Laplace. Certo? Então aqui está o par transformada que permite sair da frequência e ir para o tempo, sair do tempo e ir para a frequência. Então nosso
par transformada de Fourier, descrita em radianos aqui, a frequência, tá? Aqui eu estou com aquela notação J ômega, certo? Mas lembre-se que eu vou colocar aqui um valor real, ômega igual a uma frequência radianos. Por exemplo, para 10 Hz eu vou colocar 20π. Então eu posso escrever x de j 20π. No lugar deste ômega, eu não mexo no j aqui, no lugar deste ômega eu coloco 20π e verifico o resultado para 20π. Para, por exemplo, 1 Hz, 2π, coloco aqui 2π. Então ficaria E na menos J, 2πt. Tá? É só uma notação que alguns livros adotam. Eu vou ficar intercalando entre essa notação e a notação sem o J aqui na definição da transformada de Fourier, certo? Para a gente estar acostumado com várias notações e conseguir interpretar bem os resultados. Reforço, este 1 sobre 2π poderia estar em ambos os lados, porque o conceito sempre é, eu vou sair de um domínio, por exemplo, do tempo, vou para a frequência e eu devo voltar da frequência para o tempo. Então, em algum momento da ida e volta, eu passo por um valor 1 sobre 2π. Então, se eu tiver 1 sobre raiz 2π, 1 sobre raiz 2π, eu vou passar na ida e na volta, porque eu tenho que fazer esse caminho ida e volta, por 1 sobre 2π sempre. Então, por isso que alguns autores alocam 1 sobre raiz 2π aqui e aqui, ou 1 sobre raiz 2π na definição da transformada de Fourier direta, e assim vai. Outro nome, transformada direta de Fourier, transformada inversa de Fourier. Okay? Aqui é só uma anotação para a gente simbolizar a relação entre domínio do tempo e domínio da frequência. Tá? Análise espectral, então termos para a gente entender. Se eu trocar o ômega por 2πf, tratar tudo em Hertz, basicamente é troca de variáveis, tá, gente? Note que some o 1 sobre 2π, porque eu vou trocar o ômega por 2πf, eu vou fazer a troca de ômega de maneira equivalente para df aqui, a partir de d ômega. Então, nessa transformação, eu elimino o 2π. Tá? Aqui é só para vocês verem que a gente pode utilizar a frequência em Hertz, mas eu quero que vocês trabalhem com frequência radianos e depois façam uma conversão a posteriori para Hertz. Tá certo?